Educação, o papel das instituições culturais na valorização da memória, faz parte então do PRONAC 177531, Plano Anual de Atividade 2018 do Centro Cultural Castrolano. Então, como falei, é uma contrapartida que a gente precisa fazer uma palestra sobre o segmento cultural que a gente atua, voltado ao público específico que possa ter interesse numa instituição de memória. E no transcorrer da palestra, vocês vão entender por que nós escolhemos um grupo de educadores da rede pública municipal para estar tirando esse período aí de aproximadamente 50 a 60 minutos para a conversa de hoje. Ok? De antemão, a gente quer agradecer vocês. Estão ouvindo bem? Está tranquilo o áudio? Tranquilo, né? Qualquer coisa, levante a mão que a gente liga o microfone. A palestra está sendo gravada, depois ela vai ser editada, colocada numa janela em Libras, disponibilizada ao público. Ou seja, todas as informações que a gente repassar aqui para vocês serve depois como pesquisa, né? Fazer uma apresentação com os alunos, ou algo parecido com isso, ou até mesmo sanar alguma dúvida no caso que foi colocada para ser algum esclarecimento. Ok? De antemão, eu vou circular com vocês uma planilha para colocar o nome de vocês, que a gente gostaria que vocês, como professores, fizessem uma visita no Centro Cultural. As pessoas colocaram o nome, vai ficar na recepção esse nome, então vai ser de forma gratuita. Nós estamos oferecendo para vocês a visita ao Centro Cultural, conhecer todo o nosso complexo, de forma gratuita, para depois pegar esse conhecimento e transmitir as informações para os alunos de vocês. Tá? Então é de suma importância deixar o nome e a escola em qual vocês pertencem. Está circulando já? Está circulando já? Perfeito. Que vocês estão de antemão sendo convidados a participar, conhecer o nosso Centro Cultural, ok? Começar tirando um pouco da zona de conforto. No começo o pessoal fica meio parado. O que é museu? Alguém tem uma opinião formada? Alguém chuta ou conhece um pouco mais e consiga descrever para a gente o que é museu? Memórias? Memórias. História? Memórias. Ok. Memórias duas vezes, história, antiguidades. O que mais que a gente pode... O que mais que o museu nos lembra? Cultura, ótimo. Cultura, bom. Preservação. Patrimônio cultural. Passado. Sim. O que mais? Oi? História. Mais algum palpite? É uma viagem no tempo. Pode ser também. Dependendo como a gente traça o nosso roteiro e a nossa visita, pode ser também. Tá? Então, Vocês conhecem algum desses dois museus? Todo mundo já visitou os dois? Não. Só o... quem já visitou o Museu do Tropeiro? Você conhece aquela fachada ali? Agora ela está mais bonitinha, né? Fizeram um restauro, parece que é fechada. O Centro Cultural, alguém já conhece? Quem já conhece? Não. Só por fora. Só por fora? Vamos resolver isso até o final da palestra. Né? Então tá. Existe um Estatuto de Museus, elaborado em 2019 e 2009, que define o que é museu. Além de tudo que vocês falaram, e mais um pouco, além de passado, presente, futuro, conhecimento, história, patrimônio, enfim, tudo isso, a gente tem, digamos, uma maneira mais formal de dizer o que é museu. Considera-se museus, por fins dessa lei, instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo,
pesquisa, educação, contemplação e turismo. Conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, aberto ao público, principalmente a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Digamos que é uma maneira mais formal de a gente conceituar o que é museu. Então, olha só. É muito importante aquela parte final quando fala a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Vocês vejam que do conceito formal se tentou fazer algo amplo para abarcar todas as possibilidades de museu, desde o histórico até o científico, até o museu dedicado a um tema mais específico, como, por exemplo, o museu de ciências, o museu de zoologia. E a questão é que todo museu tem que se preocupar, com todo o processo museológico, como está colocado nesse outro slide, com o desenvolvimento da sociedade, eles têm que estar a serviço da sociedade. Então, por essa razão, conhecer os museus que estão próximos de nós é importante e ver até que ponto, efetivamente, eles estão nos contribuindo para que nós possamos trabalhar pelo desenvolvimento da sociedade. E a gente vai ver com isso que a educação tem um vínculo muito próximo com o museu, porque é um espaço de cultura, é um espaço de patrimônio, é um espaço que preserva memórias, é um espaço que dinamiza as informações e que pode fazer com que o professor coloque, faça uso do museu a serviço dos seus alunos e, obviamente, por consequência, faça uso dele a serviço do desenvolvimento da sociedade. Além disso, tem alguns princípios fundamentais que todos os museus devem seguir de acordo com a legislação brasileira. Tá? Então, estão ali os principais, mas veja bem, é bem amplo a questão, valorização da dignidade humana. Todo museu deve valorizar a dignidade humana antes de mais nada. Promover cidadania, ter uma função social clara. Vocês já visitaram o Museu do Tropeiro, vão conhecer outros museus também. Todo museu, de acordo com essa lei, precisa ter uma missão clara, um objetivo claro a cumprir. Então, quando a gente vai trabalhar com esse museu, a gente já deve saber claramente qual é o propósito, qual é o objetivo, o que esse museu se propõe fazer, para tentar tirar o melhor proveito possível dessa instituição. Perfeito? Então, por exemplo, o Museu do Tropeiro colocou como tarefa dele trabalhar principalmente com a história do tropeirismo de Moares no sul do Brasil e os pontos de referência desse processo histórico com a fundação de Castro e com o desenvolvimento do município da Vila de Castro em torno do ciclo do tropeirismo. Então, quando você vai lá, esse é o tema principal, é isso que ele vai trabalhar. Se a gente for para o Centro Cultural Castrolanda, nós já vamos trabalhar com a memória da imigração e da cultura holandesa em Castrolanda e suas relações com o entorno. Perfeito? Então, são duas instituições com propósitos diferentes, mas que estão a serviço da sociedade de Castro e dos Campos Gerais, de formas diferenciadas, mas que somam e que, ao final, a história que um conta complementa a história que o outro também conta. Perfeito? Tranquilo até aí? Tranquilo? Então tá. Vamos dinamizar um pouquinho. Nova museologia. Até então os museus eram estáticos. A gente conhece aquela exposição, a gente vai uma vez, duas vezes, a terceira vez está a mesma coisa, vai a quarta, está a mesma coisa e assim por diante. A nova museologia é sustentada por um tripé museológico, justamente para quebrar esse paradigma de não ser um museu estático. A gente trabalha com pesquisa, salvaguarda e comunicação. Esses três pilares sustentam o museu hoje. Essa é uma nova forma de trabalhar com a instituição. Pesquisa. A base de toda a minha informação vem da pesquisa. Sem uma pesquisa, ou seja, sem conhecer aquilo que eu estou trabalhando, eu não consigo comunicar, correto? Antes vocês vão ter que fazer um estudo sobre algum tema, alguma temática que quer desenvolver com um aluno, alguma matéria específica, para depois sim transmitir essa informação, correto? Aqui é a mesma coisa, sem a pesquisa a gente não tem a base de conhecimento. E não tendo a base de conhecimento eu não consigo comunicar isso. Eu não consigo transformar isso em uma exposição, em uma ação educativa,
enfim, eu não consigo fazer a salvaguarda dessa informação. Parte mais conceitual. Salvaguarda. Não adianta eu fazer toda a pesquisa, conhecer, estudar toda essa minha história, aquele meu foco, e não fazer a guarda desse conhecimento. Seja ele através de documentos de conhecimento, ou seja através de parte física mesmo. Quando a gente fala salvaguarda, a guarda desse acervo, tridimensional, fisicamente falando. Ou também, a mesma parte, a gente também transforma isso em conhecimento teórico. Um objeto, por exemplo, que a gente pega, não é apenas um objeto, mas sim toda uma história em cima daquele objeto. Comunicação. O que é comunicação em museu? É tudo aquilo que a gente transmite ao público. Seja um texto, seja uma exposição, seja uma narrativa, enfim, tudo aquilo que eu faço, meu elo entre o público e a instituição, é a comunicação. Nesse caso aqui, temos as fotos da exposição lá no Centro Cultural. Ou seja, nosso tripé museológico é sustentado por esses três pilares. Um complementa o outro e sem um eu não consigo fazer o outro. Se eu não fazer uma boa pesquisa, eu não consigo montar uma boa exposição, elaborar um bom texto. Se eu não tiver uma boa salvaguarda, eu não consigo conservar essa informação, e muito menos botar ela em exposição e assim por diante. Uma complementa a outra, e uma sustenta a outra, principalmente. Passa o próximo ali. Então vamos tentar aproximar um pouquinho mais que o mundo é dinâmico, ele gira, e isso que o João estava falando até agora há pouco da nova museologia, embora possa parecer ainda novidade para muitas pessoas, já é uma discussão feita lá nos anos 1980, que começaram a ganhar espaço nos museus brasileiros a partir de 1992, e no século XXI se tornou assim. Se ainda não é a prática de todos os museus, pelo menos é o ideal a ser alcançado. Então muitos têm se esforçado para chegar nesse nível de trabalho, lembrando que quanto mais eu pesquiso, mais eu conheço, mais eu tenho para comunicar. Quanto mais eu comunico, mais essa importância do que está sendo comunicado é percebido e assimilado, mais reforça a importância de preservar. E, obviamente, quanto mais eu preservo, mais eu pesquiso para ter mais subsídios para comentar. Então, a partir de 2010, começou um movimento muito forte dos educadores que trabalham em museus no Brasil, para que a educação começasse a ser um pouco mais valorizada dentro dos museus. E algo que, embora já tenha no Brasil desde a segunda metade do século XX, mas começou, óbvio, de forma muito tímida nos museus de ciências, que é a criação de setores educativos dentro de museus. E em muitos nossos museus nós ainda não temos uma estrutura formal, com um profissional contratado que cuide das questões pedagógicas dentro dos museus. Então, por essa razão, começou todo um movimento e resultou num caderno chamado Política Nacional de Educação Museal, que está disponível no site do Instituto Brasileiro de Museus. Você vai lá, faz o download do PDF, dá uma boa leitura, assim, o documento ficou muito bem preparado. E nesse momento ali, coloca que a importância da função social do museu tem se traduzido na valorização de sua natureza educativa, o que reforça o fato de estarmos aqui nessa tarde para conversar com vocês. Porque cada vez mais as funções educativas do museu estão sendo reforçadas para que a gente possa chegar cada vez mais longe e fazer com que o público brasileiro possa ter nos museus um parceiro para o seu desenvolvimento. Certo? Vocês certamente devem ter passado pelo que eu passei, de que a primeira referência que a gente tem é que coisa de museu é coisa velha, né? E a gente já vai com aquele estigma, né? O que eu quero fazer lá no museu se só porque lá é coisa velha e eu, que sou uma pessoa jovem, não tenho interesse de olhar essas coisas. Posso ter 50 anos, mas eu me acho jovem ainda, então daí o que acontece? É coisa velha, eu não quero saber disso. Quando a gente ressignifica isso e vê que o museu é um espaço de pesquisa, de preservação e de difusão do conhecimento, um espaço de educação, começa a mudar a relação que a gente tem com isso, certo? Então, a educação museal ela é um conjunto de valores, conceitos, saberes e práticas com o fim
de desenvolvimento do visitante. Quem é esse visitante? Toda e qualquer pessoa que vai ao museu. Mas aqui a gente olha com carinho especial para aquele visitante que vai acompanhado com o seu professor, um objetivo pré-estabelecido para tirar o máximo de proveito dessa experiência. E aí vem uma perguntinha que eu me fiz por 15 anos. Por que sou educador? O que faz você ser um educador? Me conte, né? Por que cada um de vocês, entre tantas possibilidades na vida, resolveu abraçar a carreira da educação? É uma pergunta muito profunda, né? Complicada. Mas então vamos lá, vou responder por mim. Há muito tempo atrás, eu fiquei 17 anos em sala de aula. Então, até terminei meu vínculo de professor em dezembro do ano passado. Então, nos 17 anos que eu fiquei em sala de aula, fui professor de história de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, depois ensino médio, lecionei na universidade, depois fiquei só com ensino médio de novo, enfim, né? Eu sempre perguntava, por quê? Porque, entre outras coisas, você escolheu ser educador. Uma das coisas que mais me fascinava na carreira docente era a oportunidade de poder ajudar no sucesso das outras pessoas. Era poder contribuir para que aquele serzinho que era meu aluno pudesse se desenvolver melhor, ou pudesse ter uma outra consciência de vida, de mundo, enfim. Digamos que era a minha, quando eu comecei a cursar História, era a minha maneira de contribuir com o planeta e com a humanidade. Então, algumas coisas aconteceram, eu caí naquela rotina que muitas às vezes caem, né? Reunião, burocracia, assume secretaria, assume coordenação, volta para a sala, né? Aquela coisa arada toda. Mas, efetivamente, o que me fascinava era quando dava para fazer um projeto pedagógico diferente. Quando era possível, assim, quando você tinha a oportunidade de tirar o teu grupo de alunos da sala de aula, fugir da caixinha da apostila, e poder fazer uma coisa realmente significativa, que você percebia nos olhos deles e que depois você percebia na produção da avaliação, o resultado que aquilo trouxe, uau, aquilo valia às vezes por um ano inteiro sem uma outra coisa assim, muito diferenciada, muito substancial. Então, eu costumo colocar essa pergunta, para mim principalmente, por que eu sou educador, para entender, né, por que eu ainda mexo com a educação, e coloco a outra em seguida, né? Desenvolver ações pedagógicas dentro do museu é uma prática interessante que pode contribuir para a construção do conhecimento? Vocês acham? Sim. Então tá. Mas esse sim se resume a gente ir lá dar uma voltinha com eles, entrega os estudantes para o monitor na porta do museu e fica lá numa boa esperando a hora para depois a gente ir embora, ou dá para fazer algo mais? Dá para explorar mais um pouquinho, né? Então, o que é legal é que todo museu é um mundo de opções. Só aí alguma das várias imagens que tem naquela cartilha que nós citamos aqui no começo, no Programa Nacional de Educação Museal, que mostra aqui uma infinidade de práticas educativas que estão sendo desenvolvidas em museus. Certo? Então, quando você está afinado com o que quer fazer, em termos de aproveitamento do potencial pedagógico do museu, o céu é o limite. Dá para fazer muita coisa legal e, o que é mais legal, comer pouquinho dinheiro, né? Ou dinheiro nenhum. Então, qual é o convite que a gente faz? Nós constatamos que, embora levar o aluno no museu é legal, que, embora fazer um trabalho educativo no museu é uma prática muito legal para produzir conhecimento significativo, nós constatamos que poucos professores e turmas de educação municipal de Castro têm visitado espaços como o CCC. A gente até entende um pouquinho isso, né? Você está aqui no centro, numa escola do centro, você organiza a agenda, sai a pé, leva o pessoal no Museu do Tropeiro, volta, a visita é gratuita e é mais tranquila a gestão disso. Só que lá no CCC a gente está com uma dificuldade, né? Tem um pouquinho de distância, tem um deslocamento a ser feito, e a gente chegou na seguinte constatação aqui. Nós temos 39 escolas na rede municipal de ensino, certo? Dessas 36, 26 oferecem no ensino fundamental, né? Séries iniciais, primeiro ano até o quinto, ou primeiro ano até o nono.
E só 2 dessas escolas visitaram o CCC em 2017. 2. Chutem esse ano, quantas visitas tivemos até o momento? Para não dizer que não tivemos nenhuma, teve uma. Nós convidamos a Relindes Capilé para uma atividade da Semana de Museus e eles aceitaram o convite e foram. Né? Então veja bem, né? Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí eu comecei a ficar pensando, eu e o João, né? O que será que aconteceu que esse pessoal está aqui do lado, 5, 6 quilômetros, não vai até lá no CCC usufruir dessa estrutura que a cidade oferece. Né? A gente elencou alguns motivos aqui, vamos ver se vocês concordam ou discordam. Eu já coloquei que ir ao museu é uma oportunidade de desenvolver atividades significativas, e aí a gente identificou essas 3 dificuldades aqui. Vocês concordam, discordam ou parcialmente aqui? Ou acrescentam mais alguma coisa? Acrescenta qual? A professora mandou e-mail e até hoje ela não recebeu a resposta. Ah, é? E eu fui lá atrás também. 2 vezes, então já vamos cobrar lá do pessoal para o feedback. Mas você fez a reserva pelo site ou mandou e-mail? Não, eu fui conversar com a filha dela. Eu fui com eles lá no museu para a gente marcar para levar o favor. E ela poder me dar um retorno. E daí eu mandei com e-mail. Tá, então depois eu vou pegar o seu nome certinho e vou cobrar lá o que houve que a comunicação não funcionou. Eu também tentei, não deu certo mesmo por e-mail. Eu liguei, falei que tinha que ser por e-mail, não deu certo no e-mail. Tá, então... Eu recebi o retorno do e-mail. Recebeu? Recebi agora esse ano, todo dia passado. Aham. Então nós vamos ter que cobrar na nossa área de TI. Por isso que o feedback é importante. Tá? Porque veja bem, você cria um canal que é o site da instituição. O site da instituição tem um sistema de reservas. Então ele tem que funcionar de maneira mais ágil e mais eficiente. Então se eu tenho uma pessoa que me manda um e-mail em 2017, eu não posso dar resposta na metade do outro ano. Tá? E no caso, se ela telefonou, foi lá, mandou um e-mail, é possível que você não tenha, você não pode demorar tanto tempo para ter uma resposta, ou pior que isso, nem ter uma resposta. Tá? Mas obrigado pelo retorno, vamos trabalhar para corrigir essa falha. Vamos ver se a falha é do sistema ou se a falha é humana. Se for do sistema, a gente conversa com o desenvolvedor. Se for humano, a gente puxa o responsável para uma conversa mais no pé do ouvido, assim, né? Mais reservado. Então tá. Então vamos lá. Vocês me dão um feedback aqui, acrescentando que não está tendo um retorno adequado do agendamento. Beleza. Há pouco interesse ou falta de apoio? Concorda ou discorda? Discorda. Interesse há. Então tá. Custo do ingresso é um problema? Hoje é 15 para o adulto e 7,5 para o estudante. Tá? Então, tá. Às vezes às vezes não. Depende da escola, depende da clientela. Dificuldade do transporte é um problema? Mais ou menos? Eu tive um cuidado antes de vir aqui, a gente foi lá cumprimentar a secretária, agradecer, enfim, né? Tá, vem cá, como é que funciona essa história de ônibus para visita em museu? Tá? Não adianta eu dizer para o pessoal dar uma série de vantagens lá e chega na hora não tem como ir. Segundo ela, né, havendo uma solicitação com antecedência, eles conseguem organizar os ônibus escolares municipais para poder atender a escola para ir até o museu. Perfeito? Então, driblamos essa dificuldade. Com um pouquinho de planejamento e organização, a gente chega lá. Então, vamos passar aqui por uma parte que eu acho bem legal. Então, nós vamos resolver todos os problemas de vocês hoje.
né? Ou pelo menos vamos dar um caminho, né? Aí a gente vai trabalhando em conjunto para ver se conseguimos resolver todos os demais. E vai ficar um telefone no final, por favor, tá? Anotem aquele telefone, pode bater foto, que se você tentar agendar e demorar mais que uma semana o retorno, telefona para aquele número que é o telefone direto do gerente geral do Centro Cultural. Aí qualquer problema de operacionalização, ele vai dar uma solução mais ágil para vocês. Perfeito? Então a gente criou aqui 5 passos para trabalhar o aprendizado dos pontos do museu de forma significativa, né? Como todo bom palestrante, a gente não vai ensinar a fazer nada, tá? A gente só vai dar um caminho e você vai conseguir trabalhar, né, para tirar com o seu aluno o melhor proveito dessa experiência. Perfeito? Porque se fosse para ensinar tudo isso, a gente ia ficar aí quase uma semana com vocês, né? E vocês não têm todo esse tempo. Então, a primeira questão que todo educador tem que levar em consideração quando quer fazer um trabalho no museu é que ele tem que ir fazer uma visita prévia ao museu que pretende levar os alunos. Correto? Então nós resolvemos esse problema para vocês. Todo mundo que está aí preenchendo aquela lista de presença, com seu nome completo, escola que é vinculado, e-mail, assinatura. Esta lista de presença vai ficar uma cópia dela lá na recepção do Centro Cultural Castrolândia. Então, sexta, sábado e domingo, das 13 às 18, o Centro Cultural fica aberto ao público. Então você pode ir lá, apresentar seu documento na recepção, o pessoal vai achar seu nome lá na lista e vai franquear a tua entrada para que tu possa conhecer as exposições e os espaços culturais do Centro Cultural Castrolândia. Beleza? Aí você vai dizer, mas eu não vou levar meus alunos sábado à tarde no museu. Calma, a parte de agendamento de grupo pode ser de terça a sexta-feira em outros horários, certo? Mas para você, esse ingresso cortesia que você está recebendo, ele é válido por os dias que está aberto ao público normalmente. Então, sexta, sábado e domingo, das 13 às 18, você pode ir lá com o seu documento, apresenta e não vai ter problema nenhum para você acessar o museu. Correto? Segundo ponto, quando você visitar o museu, vai passar pelas exposições, vai conversar com o pessoal que trabalha lá, você vai conseguir identificar quais são os projetos, atividades e ações que cabem fazer com o teu estudante, com o teu educando. Por quê? Porque se tu é um professor de matemática, tu vai ter uma visão de aproveitamento do museu como proposta pedagógica. Se tu é um pedagogo que trabalha lá com uma turma de alfabetização, você vai ter uma outra forma de abordar essa questão. Se é um professor que trabalha já com estudos sociais, que pega história e geografia do município, que vai trabalhar com a temática da imigração, você vai ter outras possibilidades de trabalho. Correto? Então é importante que você vai definir o que você quer fazer. Aqui são 2 fotos muito especiais que, além dos trabalhos de atendimento de escolas, uma vez ao ano, no feriadão do Dia das Crianças, são promovidas tardes de brincadeiras. Então, nesse último ano, 2017, nos dias 12, 13 e 14, foi feito uma tarde de jogos e brincadeiras no Salão do Memorial e que os idosos da Castrolândia foram para lá ensinar como é que eles brincavam, os jogos tabuleiro, de carta e uma série de outras coisas. Foram os netos, os turistas e outras pessoas que moram em Castro que foram lá, se divertiram bastante nesses 3 dias, que era uma programação especial do museu. Tá? E aos poucos nós estamos nos preparando para receber melhor vocês. Quer falar um pouquinho do futuro espaço educativo? Então, para ter mais consistência nas informações e principalmente nas ações com a comunidade, vocês professores, visitantes esporádicos, a gente está formatando, enfim, formalizando um espaço educativo, um setor educativo dentro da instituição, pensando justamente nessas ações pedagógicas, os professores, alunos, visitantes esporádicos, grupos agendados. Ou seja, a gente vai ter um setor que vai parar e vai pensar nessas ações, nessas possibilidades e de visitação um pouco mais diferenciada. Monitoria todo mundo faz. Qualquer museu da região aqui, ela faz. O que é? O monitor acompanha os alunos, o visitante vai explicando a instituição. Nesse caso, a gente quer dar um plus. Além disso, que todo mundo faz, é o arroz com feijão, a gente quer dar algo a mais.
Ou seja, dinamizar um pouco mais essa instituição e principalmente a comunicação com a comunidade e com vocês, principalmente professores, formadores de opinião, que é trabalhar um pouco mais com os alunos e grupos fechados. Então, além de, vamos supor, daqui a pouco vai ter uma exposição X, o professor liga para lá, agendando a visita, eles vão oferecer, olha, eu tenho tal ação educativa, tal temática, assim. Você quer participar de alguma? O aluno tem interesse em participar de alguma? Ah, não, eu queria sobre tal temática, sobre tal ação, ver tal aspecto dentro da instituição. Ou seja, está estruturando todo um setor para atender melhor vocês. Ok? A notícia ruim é que isso só chega em 2019, tá? A gente começa o planejamento agora, né? Inclusive, deixa eu apresentar em primeira mão a vocês, ela está aqui com a gente hoje, a Elis Adriane, passou na seleção, foi selecionada na segunda-feira à noite, essa moça que está aqui à nossa esquerda, e ela tem a tarefa de, a partir da próxima segunda até o final do ano, fazer todo um trabalho de estudo, elaboração e proposição de atividades educativas complementares e significativas para que a gente possa oferecer para as escolas a partir de março, abril de 2019. Perfeito? Então já é um segundo problema aí que a gente está ajudando a resolver, certo? Aí vem o terceiro problema, que a gente não pode resolver por vocês, tá? Quer dizer, não, esse eu posso, desculpe, né? A primeira parte não, né? Organizar a atividade depende do professor, né? Então, você foi lá, visitou o centro cultural, viu as possibilidades, identificou o que dá para fazer com o seu aluno, você vai montar o seu planejamento e vai ver em que momento a visita vai ser mais interessante, não é? Então você vai ver o seguinte, bom, eu vou fazer um projeto que a ida ao museu é a celebração do projeto, é o momento final, é a hora que eles vão identificar alguns aspectos de tudo aquilo que a gente trabalhou em sala de aula. Ou não, eu vou fazer um trabalho diferente, eu vou no museu para dar um impacto, para provocar a visão sobre um determinado ponto do conteúdo e depois vou desenvolver uma ação em cima do que eles perceberam, viram, exploraram lá naquela visita, né? Então o professor vai ver aí qual vai ser a melhor estratégia de trabalho que ele vai traçar, perfeito? Depois disso você vai agendar a visita, você vai entrar lá no nosso site, vai preencher aquele formulário, vai dizer o dia que você pretende ir e vai aguardar a confirmação, obviamente. Daí eu já peço um favor, se passar de uma semana você não tiver retorno, passa a mão no telefone, liga, conversa direto com o nosso gerente lá, o Rafael, que ele vai averiguar qual foi o problema, se foi de sistema ou se foi falha da pessoa responsável em dar o retorno nas solicitações. Perfeito? Então, resolvido isso, a gente vai para o quarto passo. Aqui a gente também pode ajudar a resolver o problema de vocês, que é o quarto passo, no dia agendado, realizar a visita com os estudantes. Certo? Foi feito no ano passado, se não me engano, em março do ano passado, foi firmada uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro Cultural Pastrolanda, em que nós, lá no CCC, nos comprometemos em receber gratuitamente até 600 alunos da rede pública municipal de Castro, de forma gratuita, certo? Então, veja que legal, né? Você pode ir lá antes, sozinho, visitar, conhecer gratuitamente para poder planejar, ver, explorar que atividade você vai fazer, e você vai levar a sua turma também com um ingresso franqueado. Qual era a condição colocada na parceria? Que o projeto de ensino, que os estudantes ao menos já tivessem estudado sobre o tema da imigração, para que fizesse sentido a visita ao museu. Perfeito? Então, ou um outro aspecto da cultura holandesa. Então, seria interessante, obviamente, averiguar essa condição e ao agendar mencionar, sou da Escola Pública de Ensino Fundamental de Castro, né, e tal, gostaria de me enquadrar lá naquela parceria para ter acesso aos meus alunos de forma gratuita ao museu. Correto? Então a gente já resolveu o problema de vocês conhecerem o museu gratuitamente, já está trabalhando para resolver o problema da agenda, a partir de 2019 vai oferecer algumas atividades educativas extras e está dizendo aqui que se você for lá levar a sua turma, né, ela também vai gratuitamente ainda esse ano, se você quiser fazer isso esse ano. Ok? Então, ótimo. E aí a gente vai para o quinto e último ponto, que é concluir a atividade que foi planejada.
tanto lá no museu como na escola. Quase sempre, por uma questão de tempo, o pessoal tem feito a visita, chega lá, os nossos monitores recebem as turmas, você transita pela exposição, ouve a explicação que o monitor tem para dar, o professor pode também, né, tirar um espaço, aqui eu gostaria de fazer uma problematização, pode combinar isso com o monitor e ficar à vontade para fazer, e geralmente, por uma questão de tempo, acaba retornando com o ônibus e termina a atividade na escola ou faz a atividade no outro dia na escola. É uma opção. Com a estruturação desse setor educativo, a gente pretende dar a opção de fazer algumas atividades significativas lá no museu também. Correto? Então, aqui numa programação especial, durante a Semana Nacional de Museus em maio desse ano, nós propomos, a equipe técnica fez uma ação educativa com 2 escolas, em caráter experimental, e foi um sucesso. Assim. A criançada adorou ter participado, tirou praticamente uma manhã e uma tarde inteira no museu, visitou as exposições, conversou com as monitoras, fez uma atividade. Essa aqui em especial era uma para conectar as gerações, né? A ideia era que as crianças de hoje conversassem com as crianças dos primeiros anos da Castrolanda. Então eles visitaram a exposição e depois elaboraram uma carta fazendo perguntas de criança para os idosos da Castrolanda. Algumas estão começando, já receberam o retorno das cartas e outras ainda estão recebendo, porque como os idosos nessa atividade são voluntários, a gente não está forçando muito, né? Cada um responde no seu tempo e no seu ritmo. Mas o legal é que as crianças puderam fazer perguntas bem de criança. Vocês jogavam bola? Né? Do que vocês brincavam? O que tinha aqui, o que não tinha, enfim. E os idosos, enfim, né? A maioria já respondeu as cartas, né? E ficaram muito felizes por terem participado também da atividade. E isso deu um vínculo bacana, assim, entre as gerações, tanto dos descendentes de holandeses, como de outras crianças que moram ali na Castrolanda e também não conheciam a história do lugar ainda. O interessante dessa ação educativa que a gente fez lá é que justamente no dia a dia, hoje em dia, está na palma da mão a comunicação. A comunicação é muito rápida e a gente queria remeter eles a essa comunicação como é que era antes, né? Mandar carta, postar no correio, esperar o tempo de chegar, responder, correio. Enfim, né? O que hoje demora milésimos de segundo, naquela época, foi o que eles estão experimentando agora, leva meses, né? Semanas para ter esse retorno de uma pergunta feita. A gente quis mostrar também para essas crianças o que é a comunicação atualmente com base no ano passado. Hoje eu mando um WhatsApp 1h, se for 1h30 a pessoa não viu, você já está bravo, né? Não respondeu ainda, né? Eu fiz uma pesquisa sobre imigração em Santa Catarina. O engenheiro-chefe de uma comissão de medição de terras escreveu uma carta para o presidente da província. A distância em quilômetros, da onde ele estava, onde estava o presidente da província, dava aí em torno de 170 quilômetros. A carta levou quase um mês para chegar lá. E até ele ter a resposta de volta deu 98 dias. Né? Então, uma coisa que hoje você pega um carro e 1h30 você está lá conversando com a pessoa. Né? Então, só para ter uma noção, né, dessa questão das comunicações. Claro que eu estou falando de uma carta enviada há 100 anos atrás. Mas só para ilustrar, né, como era muito mais complexa essa comunicação. Perfeito até aqui? Conseguiram absorver aquilo que a gente tentou comunicar a vocês? Temos dúvidas, perguntas, alguma sugestão? Porque a gente, por incrível que pareça, foi fiel ao tempo, tá? Tudo que a gente tinha para dizer acabou nesse exato momento. 42 minutos exatamente. Então, aqui tem aquele telefone que eu falei para vocês. Vou fotografar ali, né, ficar com ele aí, que é o telefone que dá direto lá na secretaria do Centro Cultural e é onde o nosso gerente geral costuma ficar e trabalhar. Então, esse telefone dá linha direta com ele. Embaixo tem um e-mail de contato. Então, se você tentar agendar lá no site e demorar muito, esse e-mail é um e-mail diferente daquele do site, então também serve como canal para fazer a comunicação.
E em cima nós temos o site do Centro Cultural, que tem notícias, matérias, fotos, tudo que está acontecendo no Centro Cultural. Vai lá para a nossa aba de notícias. E o de cima é o Facebook, que é um pouco mais dinâmico. Aí tem promoções, divulgações, eventos especiais. Aí ali tem um pessoal lá que cuida disso para dar uma movimentada e poder ajudar na comunicação e no contato de vocês com a instituição. Perfeito? Tranquilo? Então, alguma dúvida? O Centro Cultural, no caso ali, é um museu ou é composto por mais... Ele reúne todas as estruturas de cultura da comunidade. Então, nós tínhamos um museu, que era o Museu da Casa do Imigrante Holandês, era uma edificação em madeira, que estava já com a estrutura comprometida. E em 2001 foi feito o memorial, que fica no Moinho. Então, em 2016 foi inaugurado um novo prédio, que é aquela casa que apareceu ali, que imita uma casa de fazenda da região de origem dos holandeses que estão na Castrolanda. Então, o Centro Cultural reúne os dois espaços, essa casa de fazenda, o jardim e a área que ficam os tratores, e também o moinho. Então, quando você vai até o Centro Cultural Castrolanda, você visita as exposições que estão no museu e também o moinho, os dois espaços com o mesmo ingresso. E se vai com as crianças para essa atividade, vai ter a oportunidade também de ir nesses dois espaços. Os dois espaços. Conhece os dois espaços e aí, conforme você planeja a atividade, você pode também ir nos dois. Né? Ir nos dois e mais atividade. Tem uma outra questão também, que tem a galera que gosta de fazer piquenique, tem um campo de futebol em frente ao complexo do Centro Cultural, que também seria um espaço legal para fazer piquenique com as crianças. Né?